Quando uma menina parcialmente paralisada segurava seu fiel cachorro, que se contorcia em uma súbita crise de tosse e gemidos, seus pequenos braços não queriam soltá-lo, como se o abraço pudesse aliviar a dor que ele sentia. Ao verem a cena, seus pais sentiram um calafrio de desespero. Algo estava terrivelmente errado. Sem hesitar, correram em busca de ajuda, mas o que o veterinário fez em seguida os deixaria sem palavras. "Precisamos sacrificá-lo", disse o doutor, com um olhar sério para Laura e Dante. Enquanto ele falava, a pequena Lívia, de apenas 5 anos, mantinha Simba em seus braços, sem querer deixá-lo, temendo perdê-lo a qualquer momento. Era uma situação que os pais vinham evitando há semanas, mas agora parecia inevitável. Simba, o fiel companheiro de Lívia desde o dia em que Dante o trouxe para casa, sempre fora o melhor amigo da menina. Mas agora, sua saúde estava se deteriorando rapidamente, e o veterinário lhes deu 2 dias para se prepararem para a despedida. Durante esse tempo, Laura e Dante não souberam como contar a verdade para Lívia, mas ela, sendo esperta, logo percebeu que algo estava errado. Decidida, insistiu em ir com eles ao consultório no que seria o último check-up de Simba. Enquanto o Dr. Geraldo discutia com os pais como proceder, o ambiente ficou subitamente tenso quando Simba começou a tossir violentamente e gemer de dor. Lívia, com os olhos marejados, o abraçava com força, mas nada parecia acalmá-lo. A dor era palpável, tanto para o cachorro quanto para a família. "Algo não está certo", sussurrou Dante, tentando poupar Lívia, mas com um medo evidente em sua voz. Ele nunca teve uma crise assim. Antes que Laura e Dante pudessem reagir, o Dr. Geraldo se levantou e, com expressão grave, tirou Simba dos braços de Lívia. A menina, confusa, viu sua tristeza se transformar em desespero quando o veterinário levou Simba para fora do consultório sem qualquer explicação. Dante, atordoado, chamou pelo médico, mas este continuou sumindo com Simba em uma das muitas salas. Dante estava em choque. Sabia que a eutanásia era inevitável, mas esperava que o veterinário tivesse mais compaixão, permitindo que Lívia se despedisse adequadamente de seu fiel amigo. Enquanto isso, Laura tentava consolar Lívia, que chorava desconsolada, perguntando o tempo todo sobre o que aconteceria com Simba. Sem respostas e com o coração pesado, Laura decidiu sair com a filha para tentar descobrir onde o veterinário havia levado o cachorro. Enquanto andavam pelos corredores, o coração de Laura se apertava. A ideia de Simba enfrentar seus últimos momentos sozinho era devastadora. Ele havia sido um pilar de alegria para sua família desde o dia em que Dante o trouxe para casa quase 2 anos atrás, e agora o pensamento de perdê-lo parecia insuportável. Enquanto buscava respostas, as memórias de Lívia vieram à tona. Seu nascimento havia sido cercado de incertezas quando complicações forçaram uma cesariana de emergência. Embora tanto mãe quanto filha tenham sobrevivido, as consequências foram duras. Lívia nasceu paralisada. O pânico daquele dia ainda assombrava Laura, que naquele momento não sabia se poderia segurar sua filha. Mas desde aquele dia, ela e Dante prometeram a si mesmos que fariam tudo para garantir que Lívia tivesse uma vida plena, cercada de amor e oportunidades. Ao longo dos anos, Laura e Dante lutaram por Lívia, levando-a a sessões de fisioterapia e consultas com especialistas. Aos poucos, a menina começou a mostrar sinais de melhora, conseguindo dar alguns passos sozinha. Em uma dessas consultas, o médico sugeriu algo inesperado: adotar um cachorro. O amor de um animal, segundo ele, poderia ser um estímulo importante para encorajar Lívia a se movimentar mais. Laura e Dante ficaram receosos com a ideia, mas sabiam que poderia ser uma oportunidade única para ajudar a filha. No dia seguinte, Dante visitou um abrigo e, ao olhar para os cães, foi cativado por Simba, um cachorro com um olhar amistoso e uma energia que parecia perfeita para a família. O funcionário do abrigo confirmou que Simba, embora tivesse sido abandonado, era muito ativo e amigável, o tipo de companheiro que poderia incentivar Lívia em sua recuperação. Após conversarem, Laura e Dante decidiram dar uma chance a Simba. Eles sabiam que poderia ser um desafio, mas estavam comprometidos em fazer tudo o que fosse necessário pelo bem de sua filha. Assim, Simba foi para casa com Dante, pronto para transformar a vida de Lívia. Quando Dante chegou com Simba, Lívia já estava ansiosa e curiosa para conhecer seu novo companheiro. Sua mãe havia lhe contado sobre a decisão de adotar um animal,
e Lívia mal podia esperar para interagir com ele. Assim que chegaram, Dante incentivou Simba a se aproximar de Lívia. A menina, incerta sobre o que fazer, estendeu a mão com um sorriso tímido. Simba se aproximou lentamente, lambeu sua mão estendida e, em seguida, latiu alegremente enquanto abanava o rabo. A reação de Simba fez Lívia rir de felicidade e, com um olhar brilhante, ela agradeceu aos pais por aquele presente tão especial. Nas semanas seguintes, Laura e Dante perceberam que tinham tomado a decisão certa. Simba era ativo e muito amoroso com Lívia. Parecia que ele entendia as necessidades da menina sem que ela precisasse dizer nada e estava sempre encorajando-a a se movimentar. Ir ao parque com Simba era um dos momentos mais aguardados do dia de Lívia. Ver Simba correndo e brincando feliz a motivava a se esforçar mais durante as sessões de fisioterapia, pois ela queria poder brincar ativamente com ele também. Para Laura e Dante, ter Simba por perto era um conforto que eles nem sabiam que precisavam. O cachorro aprendeu a reconhecer quando eles voltavam para a casa do trabalho e sempre os aguardava na porta. Receber uma recepção tão alegre após um dia cansativo era a melhor coisa para ambos. Na verdade, Simba foi fundamental para aproximar a família, e sua presença garantiu que eles passassem mais tempo juntos, fazendo atividades divertidas. No entanto, a jovem família não sabia que uma surpresa estava prestes a acontecer. Quando Simba completou 1 ano com a família, Laura começou a perceber mudanças sutis. Seus olhos lacrimejavam constantemente, e ele já não comia com o mesmo entusiasmo de antes, preferindo descansar em vez de brincar. Essa falta de apetite pegou todos de surpresa, já que Simba sempre devorava tudo o que lhe ofereciam. Com o passar dos dias, a preocupação aumentou, especialmente quando ele começou a apresentar febre e tossir. A cada nova tentativa de alimentá-lo, Simba vomitava, e foi nesse ponto que Laura e Dante souberam que algo estava realmente errado. Desesperados para entender o que estava acontecendo, entraram em contato com um veterinário indicado por um amigo. Esperavam que não fosse nada grave, mas logo foram confrontados com a realidade. O diagnóstico foi cinomose canina, uma doença grave, e o veterinário explicou que Simba provavelmente contraiu o vírus durante uma de suas idas ao parque. Mesmo vacinado, Simba não estava totalmente protegido. O médico esclareceu que, embora as vacinas sejam eficazes, sempre há um risco, por menor que seja, de contrair doenças raras. Sem alternativas, Laura e Dante deixaram Simba aos cuidados do veterinário para iniciar o tratamento. A preocupação maior, no entanto, era como contar a Lívia sobre a gravidade da situação. O medo de perder o fiel companheiro já pairava sobre eles, e tudo o que podiam fazer era esperar por alguma boa notícia. Quando Lívia perguntou sobre Simba, Laura e Dante preferiram dizer que ele estava doente, sem revelar a gravidade da situação. Dante ainda aguardava com esperança alguma boa notícia do veterinário, mas dia após dia, as atualizações não eram animadoras. A sinomose, como o médico havia explicado, era uma doença difícil de identificar nos estágios iniciais, e quanto mais tempo se passava, menores eram as chances de recuperação. Após vários dias de tratamento sem progresso, o veterinário ligou com uma notícia devastadora. Simba não estava respondendo bem, e a única solução para evitar mais sofrimento seria sacrificá-lo. O médico sugeriu que eles passassem mais alguns dias com o cachorro antes de tomar essa decisão tão difícil. Laura e Dante, mesmo sabendo o que provavelmente precisariam fazer, ainda lutavam para aceitar a realidade. A cada interação entre Lívia e Simba, o peso da decisão ficava mais doloroso. Quando finalmente chegaram ao consultório veterinário, tentaram convencer o médico a continuar o tratamento. Mas ele foi claro, as chances de Simba sobreviver eram mínimas. De repente, o veterinário pegou Simba dos braços de Lívia e saiu apressadamente, deixando a menina desolada e Laura completamente angustiada. Lívia, ainda segurando o ar, soluçou de forma desesperada, tentando entender por que seu melhor amigo estava sendo levado tão bruscamente. Ela estendeu os braços em direção à porta, como se pudesse trazê-lo de volta apenas com um toque. Sem entender o que estava acontecendo, Dante seguiu pelos corredores, sentindo o coração pesado com a possibilidade de que aquele
seria o último momento de Lívia com Simba. Ele tentou não demonstrar seu desespero na frente de Lívia, mas a menina, já com o rosto banhado em lágrimas, parecia sentir o peso da situação. Quando finalmente encontrou uma enfermeira, pediu com urgência para ser levado até o veterinário. Antes que pudesse questioná-lo, Dr. Geraldo apareceu saindo de uma sala marcada como emergência, com um sorriso inesperado no rosto, quebrando o clima de tensão. Dante ficou surpreso ao ver que Laura e Lívia também haviam chegado ali, todas visivelmente perturbadas. Confusos e irritados com o desaparecimento repentino do médico, Laura e Dante o confrontaram, exigindo explicações. O desespero de ver Simba ser levado sem aviso prévio fazia com que suas vozes vacilassem entre raiva e súplica. O veterinário, percebendo a tensão e o sofrimento da família, se desculpou pela forma abrupta como agiu. Ele explicou que, ao perceber a gravidade da situação, temeu que Simba morresse ali mesmo, nos braços de Lívia, algo que poderia traumatizar a menina profundamente. No entanto, ao examinar Simba de perto, notou algo inesperado. Embora a doença fosse grave, Simba estava começando a reagir aos medicamentos. A tosse que preocupou tanto a família era, na verdade, um sinal de que o corpo de Simba estava lutando. Após alguns exames rápidos, o veterinário confirmou que o sistema imunológico do cachorro estava finalmente respondendo ao tratamento. Agora, tudo o que Simba precisava era descansar, seguir com a medicação e ter tempo para se recuperar. O casal ficou aliviado e emocionado com as boas notícias e garantiu a Lívia que tudo ficaria bem com Simba. Voltaram para casa cheios de esperança, acreditando que com o tempo e o tratamento adequado, Simba voltaria a ser o cachorro alegre e cheio de energia que sempre foi. 3 semanas depois, o consultório veterinário ligou, informando que Simba estava pronto para voltar para casa. Ele ainda não estava completamente recuperado, mas os sinais de melhora eram evidentes. Sua estrada para a recuperação seria longa e desafiadora, mas Simba contava com o apoio de uma família amorosa que faria tudo para ajudá-lo a superar essa fase difícil. Lívia passava o máximo de tempo possível ao lado de Simba, acariciando-o e dizendo repetidamente que ele ficaria bem, assim como ele esteve ao lado dela durante seus próprios desafios. Agora era a vez de Lívia retribuir o cuidado e o amor. 2 meses depois, Simba estava totalmente recuperado, novamente cheio de vida, e para a surpresa de Laura e Dante, Lívia também estava dando passos firmes, literalmente, embora ainda tivesse limitações. Agora ela conseguia brincar de buscar com seu melhor amigo. O futuro parecia promissor para ambos. Simba e Lívia, que compartilharam jornadas de superação, estavam prontos para continuar a crescer juntos, com o apoio e o amor incondicional de sua família. Se essa história emocionante tocou o seu coração, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Agora imagine uma mulher solitária e experiente sendo arrastada por uma correnteza impiedosa, lutando por cada fôlego. O que era para ser uma aventura fotográfica se transforma em um pesadelo, quando um leão imponente surge na margem. As perguntas começam a surgir. Ela está presa entre 2 perigos. Como escapará? O que acontece quando o rei da selva se aproxima? Quer saber como termina e sentir cada momento dessa aventura de tirar o fôlego? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!